Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Na noite de ontem aconteceu a 93ª edição dos Prêmios da Academia, o Oscar, que é a grande noite de Hollywood, e eu queria falar um pouquinho a respeito dos premiados, falar um pouquinho a respeito da cerimônia como um todo e principalmente falar um pouquinho a respeito dos resultados que acabaram surpreendendo. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam e principalmente se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu tô tentando chegar a 10 mil seguidores por lá. Então se eu conseguir chegar logo eu vou trazer uma novidade muito legal aqui pro canal também. Então, em primeiro lugar, eu vou falar rapidamente a respeito da cerimônia. A cerimônia continuou mais ou menos da mesma forma que as cerimônias anteriores, diferente das outras premiações que a maioria delas se transformaram em cerimônias por videoconferência. O Oscar não, ele decidiu fazer uma cerimônia presencial e eu quero falar um pouquinho mais a respeito da cerimônia em outro vídeo, principalmente falando a respeito do futuro do Oscar, né, daqui pra frente, o que vai acontecer depois dessa cerimônia de 2021, que pode ser considerado por muitos aí uma catástrofe. E eu sou muito fã do Oscar, essa edição foi um pouquinho menor do que as outras, só que eu acho que o estilo, a limitação no número de pessoas, né, como tinha muito menos gente, eu acho que eles tinham um pouquinho menos de liberdade também, criativa ali nos bastidores. A cerimônia ficou um pouquinho mais chata do que a média, sem falar que não tinha nenhum apresentador, não tinha nenhuma pessoa tocando, né, a cerimônia, então ficou um pouquinho esquisito. Eu sei que já tinha acontecido isso antes, né, independente da pandemia, independente da situação atual, eles já tinham trabalhado essa ideia de não ter um apresentador, então não foi uma novidade tão grande assim, mas eu acho que no geral a cerimônia acabou ficando um pouquinho estranha, até porque a quantidade de filmes que podiam concorrer não era tão grande assim, devido ao fato de muitos filmes não terem sido lançados nesse ano de 2020 e os filmes concorreram agora em 2021. Então, não sei se dá pra colocar um asterisco ali do lado dos vencedores, porque vários filmes bons conseguiram chegar até a premiação, mas com certeza foi uma das premiações mais fracas que a gente já viu. E um fato diferente aconteceu também, alguns fatos diferentes na verdade aconteceram no decorrer dessa edição. Pela primeira vez, desde a 78ª edição, o filme que mais ganhou prêmios ganhou somente 3. Em todas as outras, a gente teve pelo menos o grande vencedor da noite ganhando 4 prêmios, ou pelo menos algum outro filme saindo com 4 prêmios. Dessa vez, a gente não viu nenhum filme saindo com mais do que 3, coisa que não acontecia já faziam 14 anos. E com certeza a maior polêmica da noite foi a mudança do melhor filme. Eles não colocaram o melhor filme como último prêmio da noite, como acontece de costume, eles colocaram o prêmio antes de melhor atriz e melhor ator. Então eles finalizaram a noite com o prêmio de melhor ator. Então foi bem anticlimático, porque muitas pessoas queriam ver o filme, né, o melhor filme sendo o último prêmio da noite, como sempre foi. Então os puristas, né, do Oscar não gostaram muito disso. Eu não liguei tanto porque era um prêmio muito previsível, ninguém tinha a menor dúvida de quem ganharia o prêmio da noite, mas de qualquer forma é muito estranho você colocar, só que eu acho que se for usar esse raciocínio, eles não deveriam começar lá com ator coadjuvante, com direção, porque tem prêmios, entre aspas, menos importantes. Se a gente for levar em conta a ordem de importância, eu acho que a gente teria que reestruturar a cerimônia como um todo. Então eu não concordo tanto assim com quem ficou amargurado aí com o fato da ordem ter sido invertida, porque eu acho que teria que reorganizar a cerimônia inteira se a gente for levar esse raciocínio em consideração. Mas de qualquer forma, eu entendo essas reclamações. E eu acho que os produtores, né, principalmente o Steven Soderbergh, que é um grande diretor, eu acho que eles tomaram a decisão de deixar melhor ator pro final, porque eu acho que muitas pessoas esperavam a vitória do Chadwick Boseman. E isso foi outra grande surpresa da noite. O Chadwick Boseman não saiu com prêmio, e quem saiu com prêmio foi o Sir Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins, obviamente, é um ator genial, só que muitas pessoas estão falando que isso não muda nada pro Anthony Hopkins, ele continua sendo uma lenda em Hollywood, ele continua sendo um ganhador do Oscar, porque ele já tinha ganho o Oscar anteriormente, por Silêncio dos Inocentes, em 93, se não me engano. Então não mudou muita coisa pra ele, enquanto Chadwick Boseman não vai ter mais nenhuma oportunidade de sair com o prêmio. E muitas pessoas falaram que os votos estavam bem acirrados, inclusive seria interessante, Inclusive seria mais interessante ainda, já que a corrida estava bem acirrada, que o prêmio tivesse ido pro Chadwick Boseman.
Quanto a isso, eu não sei a opinião de vocês, quanto a dar o prêmio para uma pessoa com base no conteúdo da obra, com base inclusive no falecimento dessa pessoa. Eu acho justo até se você for considerar tudo, mas se você for medir os votos e o Anthony Hopkins ganhou, é justo que ele saia com o prêmio. Eu adoro o Anthony Hopkins, eu acho ele um dos atores mais geniais de todos os tempos, então eu não acho injusto que o Chadwick Boseman não tenha saído com o prêmio, mas com certeza seria uma excelente homenagem. E outras críticas que a cerimônia recebeu também foi a respeito da própria existência da cerimônia. Precisavam ter gastado milhões e milhões, precisavam ter alugado o Dolby Theater, a Union Station, precisavam ter feito toda aquela estrutura para fazer uma premiação? A meu ver, sim, porque eu acho que mostra que eles estão prontos para continuar. Eu acho que não foi um investimento tão grande assim, se a gente considerar quanto dinheiro Hollywood movimenta, não foi um valor tão absurdo fazer uma cerimônia como essa. Então eu discordo de quem tá falando que esse ano de 2021 o Oscar simplesmente não deveria ter existido. Mas de qualquer forma, eu vou falar rapidamente pra vocês, eu não vou enrolar muito em cada categoria, mas eu vou falar rapidamente pra vocês os ganhadores do prêmio dessa 93ª edição. Na categoria de melhor filme, a gente viu Nomadland ganhando, e eu acho que nessa categoria não tinha a menor dúvida, nunca chegou nem a haver um segundo colocado. Se existia um segundo colocado, na minha opinião, foi Mank, que muitas pessoas estavam falando, ou até o Set de Chicago, mas eu acho que não existia um segundo colocado para esse filme, e ele ganhou sem a menor sombra de dúvidas, e até por isso eu acho que eles trocaram a categoria, como eu disse, e passaram ele pro terceiro da noite, né, porque depois a gente viu melhor atriz e melhor ator. Eu acho que a surpresa não aconteceu pra ninguém, porque a expectativa já era muito grande que o filme da Chloe Zhao ganhasse. E aí na categoria de melhor direção, ganhou, como eu disse, a Chloe Zhao, que é uma mulher, pela segunda vez na história, uma mulher ganhou o prêmio, e pela primeira vez uma mulher que também pertence a uma minoria ganhou o prêmio. Porque a Chloe Zhao é asiática, então ela saiu com um grande prêmio da noite. E novamente eu acho que o segundo colocado também não existia, porque eu não ouvi falar de mais ninguém sendo favorito pro prêmio. Eu acho que seria o David Fincher, talvez pelo filme Mank. E isso aumenta ainda mais as minhas expectativas pro filme Os Eternos da Marvel, que caso vocês não saibam, tá sendo dirigido pela Chloe Zhao. E na categoria de melhor ator, como eu falei, ganhou o Anthony Hopkins, derrotando não só o Chadwick Boseman, como também o Riz Ahmed, o Gary Oldman e o Steven Yeun, que, convenhamos, não era o grande favorito, ele era com certeza o quinto colocado dentre essas grandes atuações. Eu gostei da atuação de todos, mas com certeza ele era o que estava correndo mais por fora. Foi a categoria que dava pra gente imaginar o Gary Oldman ganhando, porque ele ganhou recentemente, apesar de ser bem raro que uma pessoa que ganhou recentemente ganhe novamente, mas nunca dá pra saber, né? Se a gente considerar, o Anthony Hopkins também não era o grande favorito, era o próprio Chadwick Boseman. Mas eu não ficaria bravo, por exemplo, se o Riz Ahmed tivesse saído com o prêmio também pelo filme The Sound of Metal. E a melhor atriz, também não surpreendendo muita gente, ficou a Frances McDormand por Nomadland, que muitas pessoas acharam que não aconteceria porque ela já ganhou pelo filme Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que eu não me lembro o nome em português, mas ela ganhou o prêmio não faz tanto tempo assim, então muitas pessoas acharam que ela não fosse receber, mais ou menos o mesmo raciocínio que eu disse que eu usei pro Gary Oldman, que ganhou recentemente, né? Então nessa categoria a favorita era a Frances McDormand, mas dava pra imaginar a Viola Davis ou a Andra Day, por exemplo, saindo com o prêmio. E na categoria de melhor ator coadjuvante saiu o Daniel Kaluuya, que desde que eu assisti o filme Corra, eu falei, esse cara tem que ganhar o Oscar, e não passou muito tempo, ele já conseguiu sair com dele, mesmo que tenha sido na categoria de melhor ator coadjuvante. Eu ainda acho que ele vai ganhar um Oscar de melhor ator principal aí em breve. E o mais curioso ainda, ele estava concorrendo com Lakeith Stanfield, que também participou de Judas e o Messias Negro. Geralmente quando dois atores do mesmo filme concorrem, eles acabam dividindo os votos, mas o destaque do Daniel Kaluuya foi tão grande que ele acabou derrotando o Sacha Baron Cohen, que na minha opinião era o segundo favorito. E na categoria de melhor atriz coadjuvante, a gente viu um dos melhores momentos do Oscar, né, envolvendo a atriz Yoo Jung-yoon, né, e o Brad Pitt. Ela ganhou por Minari. Então foi muito engraçado, né? Foi muito divertido ver ela pedindo pro Brad Pitt segurar a mão dela. Eu acho que o Oscar tem que ser isso, os atores fazendo piadas um com o outro. Por isso que eu gosto mais de assistir o Globo de Ouro até do que o Oscar, porque o Globo de Ouro é muito mais descontraído. E ela conseguiu derrotar gigantes aí dos Oscars, né? A Glenn Close, que já é uma ganhadora, a Olivia Colman, que já é uma ganhadora, e a Amanda Seyfried. E uma das favoritas também, eu vi algumas pessoas falando, era a Maria Bakalova, que fez o segundo filme do Borat. Mas eu, que sou fanático pelo primeiro filme do Borat, não gostei tanto do segundo, e eu acho que não justificava nem a indicação dela. Eu acho que ela não fez nada de muito fantástico no filme, mas eu vi que muitas pessoas estavam aclamando tanto a atuação dela quanto o roteiro do filme.
o que eu achei um pouquinho estranho. Eu acho que pelo tom político do filme, muitas pessoas acabaram dando um crédito um pouquinho maior pra ele do que ele merecia. E aí o melhor roteiro adaptado foi pro Meu Pai, que é o filme do Anthony Hopkins, e ele derrotou o grande favorito, que era o filme do Borat, como eu acabei de citar, e também Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco, que é um filme sensacional da Netflix. Então era um prêmio que não dava pra prever muito e mesmo assim o filme O Pai não era o favorito. E aí o melhor roteiro original, na minha opinião, foi uma zebra, porque eu vi muitas pessoas falando que o Aaron Sorkin ia ganhar com o roteiro do Set de Chicago. Eu acho que muitas pessoas estavam prevendo isso, mas não foi o que aconteceu. Ganhou o filme Bela Vingança. Derrotou também Judas e o Messias Negro, Minari e O Som do Silêncio. E aí o melhor curta-metragem, o ganhador, se eu não me engano, é um filme da Netflix, que é o filme Two Distant Strangers. E essas categorias menores ficam um pouquinho mais difícil de prever, porque não são nem tantas pessoas assim que abordam essas categorias, então é mais difícil de você assistir os filmes e é mais difícil também de prever quem vai ganhar. E no sentido completamente contrário, já dava para prever muito facilmente quem iria ganhar a categoria de melhor animação, que foi, obviamente, o filme Soul da Pixar. A Pixar já é figurinha carimbada e ela tinha, na verdade, 2 candidatos esse ano, né, com o filme Dois Irmãos e o filme Soul. O filme Soul é de longe superior, então ele saiu com um grande prêmio, derrotando o filme do Shaun the Sheep, que também é um filme muito legal, e um filme que eu ainda não consegui assistir, mas que eu vi muitas pessoas elogiando, que é o filme Wolfwalkers. E aí o melhor curta de animação ganhou If Anything Happens, I Love You, que eu acho que também é um filme da Netflix. A Netflix tá saindo com muitos prêmios noite após noite, né? Toda grande premiação, a Netflix tá saindo com muitos prêmios, e vale a gente lembrar que alguns anos atrás a gente nem sabia se os filmes da Netflix poderiam ser indicados ao Oscar. A gente viu toda aquela controvérsia envolvendo o filme do Idris Elba, Beasts of No Nation. Então agora é muito legal a gente ver o avanço disso. Agora a gente vê a Netflix como a grande favorita em praticamente todas as premiações. E na categoria de melhor documentário, o ganhador foi o Professor Polvo. Eu tenho assistido muitos documentários, só que a maioria dos documentários que eu assisto são séries, principalmente na Netflix, na Amazon Prime, inclusive no Disney Plus, né, no HBO Max, que eu tenho acesso através lá dos Estados Unidos. Então tem muitos documentários bons, só que a grande maioria deles são em formato de séries. Eu, particularmente, não conheço esse que ganhou o prêmio, mas eu vou atrás pra saber também. E o melhor documentário em curta-metragem, eu ouvi dizer que foi a grande zebra da noite, né, que foi o prêmio mais surpreendente, foi o Colette. E a próxima categoria que eu vou falar é o melhor prêmio internacional. O filme Druk saiu com prêmio, que é um filme da Dinamarca, Druk ou Druk, né? Que saiu com prêmio mais uma rodada. O filme venceu e era o grande favorito, inclusive no meu vídeo de previsões eu falei que eu esperava que esse filme fosse sair com prêmio. E aí o prêmio de melhor fotografia, a gente viu a vitória do filme Mank, que eu acho merecido se a gente considerar que o filme é de época, que é um filme em preto e branco, e etc. São aquelas artimanhas que muitos diretores usam, são aqueles filmes que eles consideram filmes bait, né, Oscar bait, que você faz tudo que a academia adora em filmes, e o filme acabou saindo com esse prêmio. E aí na categoria de melhor montagem, ganhou o filme The Sound of Metal, né, O Som do Silêncio, que eu achei um prêmio excelente. É um filme barato, é um filme bem indie, que custou muito pouco pra fazer. O Riz Ahmed tá excelente e eu gostei muito, né, do filme, então eu achei merecido esse prêmio. E aí na categoria de melhores efeitos visuais, um filme que muitas pessoas esperavam, né, antes do filme sair, muitas pessoas esperavam que ele fosse finalmente trazer um Oscar pro Christopher Nolan, porque todo filme do Nolan que sai, muitas pessoas falam que ele vai ganhar, e o filme Tenet acabou ficando meio que pra baixo do tapete, mas saiu com um prêmio de efeitos visuais, o que eu acho merecido, porque o Christopher Nolan sempre capricha bastante nesse sentido, ele sempre dá bastante tempo para a equipe de efeitos visuais trabalhar nos bastidores, assim como ele fez com o filme Interestelar. E a melhor trilha sonora, mais um Oscar pro filme Soul. Eu tinha falado na minha previsão que eu achava que o Atticus Ross e o Trent Reznor iam sair com o prêmio, e foi o que aconteceu, eles saíram com o prêmio pelo filme Soul. E eu acho que mesmo que eles não tivessem saído com o prêmio pelo filme Soul, eles teriam saído com o prêmio pelo filme Mank. Isso mostra o quão grande foi esse ano para essa dupla. E na categoria de melhor canção original, eu não tenho muito o que opinar, porque na verdade de cabeça eu nem lembro dessas músicas. Muitas vezes a música passa somente nos créditos finais, mas ganhou a música Fight For You, do filme Judas and the Black Messiah. Na categoria de melhor som, eu não sei se é a primeira vez ou a segunda vez que a gente vê a categoria de melhor som, ao invés de melhor edição de som e melhor edição de som e melhores... Tinha duas categorias diferentes para som, eu não lembro exatamente os nomes das duas, mas agora é uma categoria só, melhor som, e quem ganhou o melhor som foi O Som do Silêncio.
Curiosamente, né, o Som do Silêncio ganhou como melhor som, o que faz total sentido, porque eles têm que usar o som de uma forma diferente nesse filme. E já na reta final, na categoria de melhor figurino, a gente viu a voz suprema dos blues derrotando Mulan e Pinóquio, por exemplo. Na categoria de melhor cabelo e maquiagem, também o filme A Voz Suprema dos Blues. E na categoria de melhor design de produção, o filme Mank. Normalmente, filmes de época, filmes em preto e branco, ganham o melhor design de produção justamente pelo trabalho que dá você recriar o mundo inteiro. Todo momento desse filme é muito detalhado, com itens da época, as ruas têm que ser no estilo da época, os carros, os cabelos, as roupas, os sapatos. Então é muito interessante a gente ver um filme como esse e deve realmente dar um trabalho muito grande. Então eu acho justo que esse filme tenha saído com design de produção. Mank é um filme muito bom e é baseado em um dos filmes que eu mais gosto de todos os tempos, que é O Cidadão Kane. Então, só resumindo de forma bem rápida para o vídeo não ficar muito grande, a gente viu que os grandes ganhadores da noite foram, em primeiro lugar, Nomadland, com 3 prêmios, o único filme que teve 3 prêmios na noite, e depois, com 2 prêmios, a gente viu O Pai, Judas e o Messias Negro, A Voz Suprema do Blues, Mank, Soul e O Som do Silêncio. Então a gente viu um filme com 3, que merecidamente foi o filme que saiu com o melhor filme, e depois a gente viu vários filmes com 2 prêmios. Então, como eu falei, esse vídeo foi mais para falar a respeito dos indicados. Eu planejo fazer um vídeo até amanhã falando a respeito da premiação como um todo, da audiência, o que esperar das próximas e o que eu acho que pode ser feito daqui pra frente para tentar melhorar essa situação. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês qual vocês acham que foi a grande injustiça da noite. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo, me sigam lá no Instagram e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.